sabotadores estão em curso para aplicar o que dizem ser uma derrota ao governo, que na verdade é uma derrota ao país, apenas e tão somente para tentar criar dificuldades para o governo para ver se consegue voltar ao poder. Nesse momento, o governo está prestes, eu acho que não tem mais, me avisa aí, Augusto, avisa o povo para me interromper aqui assim que necessário, mas o governo está para sofrer uma derrota importante, com a derrota da medida provisória, a medida provisória que foi pensada para fechar as contas públicas, uma alternativa àquele IOF que foi derrubado lá atrás, vocês se lembram, e que gerou, né, manifestação da população bastante clara de rejeição àquilo que estava acontecendo no Congresso, porque a ideia era jogar qualquer conta do ajuste no colo dos mais pobres, e esse Congresso reacionário que está aí, centrão, extrema-direita, bolsonarista, ainda não desistiu, né? Ainda não desistiu. Mas tudo indica que o centrão e os bolsonaristas vão derrotar o governo, na medida, nós vamos ver detalhes, né, que o governo fez ali, cedendo um monte de coisa, né, para tentar os recursos para fechar as contas públicas. Mas aí a resposta da oposição, a resposta do centrão é qual? Cortem gastos. A hora de cortar gastos, querem cortar gastos de onde? Querem cortar gastos, obviamente, das despesas sociais. Né? Então, neste momento, existe um processo de sabotagem do Brasil, do país. Deixa eu deixar claro aqui uma coisa. Eu já disse isso, vou repetir. A PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, só não foi aprovada porque houve rua, porque houve mobilização. Se não houver mobilização e se não houver rua, dentro da legalidade, esse Congresso vai aprontar barbaridades. Barbaridades. Porque ele não está olhando, a maioria ali, boa parte na Câmara em especial, não está olhando para o interesse do país. Está querendo derrotar o governo. É justo que a oposição queira derrotar o governo? É. Sabotando o país não é justo. Deixaram para a última hora essa votação, as coisas, porque tem que votar hoje, teria de ser, a coisa teria de ser promulgada até às 11h59, às 23h59, 11h59 da noite, 23h59. Neste momento, a avaliação é que o governo será derrotado. E essa derrota se dá muito especialmente que hoje saiu uma pesquisa com números muito favoráveis ao Lula e a seu governo. E aí disseram, não, então nós temos de fazer alguma coisa. Né? Então, a qualquer momento, essa derrota pode ser consolidada, parece difícil reverter essa altura. É preciso 257 votos, são necessários, é preciso ter 257 votos, são necessários 257 votos, nós vamos dar detalhe da medida. Para aprovar, até havia pouco, umas 2 horas e pouco, quando eu me inteirei e conversei com pessoas, faltava ali coisa perto de 50 votos, é muita coisa. É muita coisa. E tem gente comandando essa sabotagem. Um deles é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está ligando, ele nega, mas ele está ligando, o senhor está ligando. Eu conversei com gente que recebeu ligação, não sua, mas em seu nome, para votar contra. Porque é mais um serviço que o senhor pretende prestar ao bolsonarismo, dizendo, tá vendo como eu sou cara? Confie em mim.
Eu não só apoio Trump, eu não só deixo de criticá-lo quando ele impõe tarifas ao Brasil, como eu sou capaz de mobilizar pessoas para votar contra as contas públicas. O que nós temos aí? Vai lá. Líderes do governo afirmaram que existe uma chance real de derrota na votação da MP alternativa ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O texto, que assegura ao menos 17 bilhões de reais em receitas para a União em 2026, tem validade apenas até às 23 horas e 59 minutos, como você disse, de hoje. Integrantes do governo Lula acreditam em articulação de oposicionistas, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Para o Planalto, o embate técnico ficou em segundo plano. O objetivo da oposição seria criar dificuldades na área fiscal para 2026. Não é que acreditam, não. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Primeiro que o Ciro Nogueira anunciou que ele ia fazer isso em março. Dia 31 de março ele anunciou. Não é? O Rueda tem uma investigação da Polícia Federal, ele acha que é perseguição a ele. Não tem perseguição nenhuma. Não é? Eu ainda acho que a verdadeira obra desse senhor virá a público um dia. E o Tarcísio está, sim, mobilizado. Né? Este que diz, não me preocupo com São Paulo e tal, está mobilizado. Eu insisto, eu não acho que a oposição tem de ser proibida de se manifestar e fazer coisas. O problema é fazer o quê e para quê. O que eles têm como alternativa? Qual é a alternativa? Não tem. O que mais tem aí? Vai lá. Reinaldo, caso a MP seja rejeitada, abrirá um buraco no projeto de lei orçamentária do próximo ano que teria que ser corrigido pelo relator do orçamento, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. O projeto prevê um superávit primário de 34,3 bilhões de reais no próximo ano, equivalente a 0,25% do PIB. Além da MP, o governo ainda conta com 19,8 bilhões em receitas previstas no projeto de lei complementar que propõe um corte linear de benefícios fiscais. A proposta inclui também um aumento de 10% na tributação de empresas do regime de lucro presumido. Vieram com a cascata, não, essa proposta que aumenta impostos e nós queremos cortar impostos. Digam de onde vocês querem cortar as despesas. Digam de onde vocês querem cortar as despesas. Tarcísio, Augusto, acha para mim o Tarcísio fazendo elogio do Milei. Avisa assim que estiver pronto. Ou a mim, ou ao Valibene, o Arthur. O Tarcísio fez uma palestra há algum tempo aí, fazendo o elogio a Milei. Esse Milei que agora está sendo destruído pela sua própria delinquência, dizendo que ele sim, olha a coragem que ele tem de fazer cortes. Bom, ele cortou de aposentados, ele disse para as províncias, que são os nossos estados aqui, danem-se com a dívida de vocês, enquanto aqui em São Paulo o Tarcísio renegociou a dívida de São Paulo com a federação, claro, com a União, não é? Mandou os gastos sociais às favas, promoveu demissão em massa do serviço público. Tentar ajustar contas assim é relativamente fácil. Relativamente fácil, porque, claro, traz prejuízo à população e trouxe. E o Tarcísio está dizendo, e olha que maravilha o Milei. Vai ver a maravilha que está a Argentina. Tá na mão o vídeo. É isso? Então põe aí. Tarcísio, que está ajudando a comandar essa patuscada, o que ele quer para o Brasil? Isso aqui, ó. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse,
está tomando medidas duras. Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano, eu diria, é impossível. E ele fez. A consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda com o câmbio, né, e está chegando a eleição, então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né, e aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né, um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar. Mas ele está indo bem. Está indo bem, está fazendo as reformas que são necessárias, aí está começando a querer tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer, a inflação foi lá para baixo. Pronto, não tirou a cabeça do buraco, não está crescendo, perdeu as eleições de meio de mandato e agora está às voltas com a polícia. E no momento está fazendo um showzinho de rock ridículo para ver se consegue voltar a ser um palhaço das redes sociais. Isso foi dia 28 de março. 3 dias depois, aquele que quer ser seu vice, o Ciro Nogueira, foi dar uma palestra no mercado financeiro e cantou a bola. Que o governo não conseguiria fazer o reequilíbrio das contas do Congresso, porque o Congresso criaria uma contenção. Ele estava anunciando para o mercado financeiro a sabotagem. Coloca aí. Mas o Congresso vai ser o dito de contenção das medidas que eu acredito que o governo vai querer tomar daqui por diante para tentar reverter de forma errada a questão de popularidade. O governo, hoje, eu considero o processo de desgaste dele irreversível. Mas o Congresso só pode ter certeza que vai conter qualquer tipo de medida para tentar reverter de forma equivocada essa questão de popularidade. Eu acho que... Tá bom, pronto, tá aí. O Congresso será o dique de contenção, o governo não vai conseguir reverter. Reverteu, nós vamos ver pesquisa daqui a pouco, e eles estão assustados. Não tendo o que afirmar, não tendo o que oferecer, resta o caminho da sabotagem. O relator da medida criticou essa gente toda. Vamos lá. Sim, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, acusou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, de atrapalharem a votação do parecer. As declarações foram dadas numa entrevista à Globo News. Hoje é a data limite, como dissemos, para a votação do texto. Em nota, Tarcísio negou a articulação. Disse, nesse momento, estou totalmente focado nos desafios e nas demandas de São Paulo. Que mais? Segundo Zaratini, Tarcísio antecipou a disputa de 2026. Ele disse o seguinte, o problema todo é o seguinte, isso está virando disputa eleitoral. O governador Tarcísio de Freitas, ao invés de governar o estado de São Paulo, está usando o seu tempo para ficar pressionando o deputado. Zaratini citou ainda Ciro Nogueira e Antônio Rueda. O Ciro Nogueira e o Rueda, que são os presidentes do PP e do União Brasil, ao invés de trabalhar para cuidar de efetivamente a gente permitir que o governo trabalhe, nós precisamos que eles parem de atrapalhar e que permitam que os seus parlamentares cumpram os acordos feitos. Lembrando que isso fez parte de um acordo, mais um rompimento. É por isso que eu falo. Esses dias um amigo, carinhosamente, disse, Reinaldo, quem te viu, hein? Quem te vê agora pregando que as pessoas vão para as ruas? Primeiro que eu nunca fui contra a rua. Algum momento eu disse que não é para ir para a rua? Em algum momento da minha trajetória? É preciso haver razão para isso. Eu sou contra a porradaria em rua. Ir para a rua para expressar insatisfação, identificar quem está tentando ferrar as contas públicas, isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação. Porque fica parecendo que as propostas que estão aí são confiscatórias. Não, não são. Do que é que nós estamos falando? Vai lá.
Sim, a gente... Pode ler a azul aí, vamos lá. A proposta uniformiza em 18% a alíquota de imposto de renda cobrada sobre rendimentos de aplicações financeiras, incluindo os ativos virtuais, como as criptomoedas. Também eleva de 9% para 15% a cobrança da contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, para instituições de pagamentos, as fintechs. No caso dos ativos virtuais, o texto prevê a criação de um programa para regularizar aplicações que não haviam sido declaradas ou que foram omitidas. A tributação geral das bets ficou em 12%. Foi descartada a taxação sobre títulos atualmente isentos, como a LCI, letra de crédito imobiliário, e a LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, atenção, tinha a taxação maior da BET, de 12, que ia para 18, falou, não, fica em 12 mesmo. Letras de crédito imobiliário, LCI, letras de crédito do agronegócio, do agrário, LCA, que, atenção, não estão sendo usadas para investimento, hein? São isentas, já é uma mamata isso aqui. Mas falou, tá bom, os ruralistas não querem. Não, mas os ruralistas, eles não estão, não se trata nem de ser um voto setorial. O voto é para tentar derrubar o governo. E tanto pior, porque, insisto, saiu a pesquisa. Justamente hoje saiu, estava previsto, enfim, né? Deixaram a votação para o último dia. E aí eles viram a pesquisa e falaram, opa, assim o Lula vai ganhar, vamos sabotar? Tanto quanto o Congresso, o Centrão, olha só, Valio Bene, que curioso, hein, Arthur? Tanto quanto o Centrão e os bolsonaristas, na reta final do governo Bolsonaro, aprovaram um monte de coisa, inclusive ilegal, para tentar ver se o Bolsonaro ganhava a eleição. Sim. A PEC dos combustíveis, como eu observei então, era inconstitucional. Tanto era que depois teve que fazer um plano para ressarcir os estados. Quem fez? O governo Lula. Aumentaram o Bolsa Família, que eles chamavam de Auxílio Brasil, na boca da urna. Você acha que alguém vai falar, Valio Bene, não pode? Não, de jeito nenhum. Num caso como esse? Não dá. E no Congresso passou tudo. E com o governo Lula agora é o seguinte, não vai passar nada. Bom, sendo assim, naquilo que o governo puder cortar, e cortar a emenda, e cortar o diário, tem que cortar. E espero, firmemente, que o PT se lembre, e os progressistas se lembrem, tem de ir para a rua. Tem de chamar as pessoas para a rua. Eu sei que isso aqui mobiliza menos, fica parecendo assim, mas tem de ser a mesma coisa que aconteceu com o IOF. Sabe por quê? Porque eles querem cortar dinheiro de pobre. Eles querem cortar dinheiro. Quando eu chamo pobre, veja só, tem até gente que nem é pobre, assim, quem ganha, sei lá, 10 mil, 12 mil, não é pobre no Brasil, né? Pobre no Brasil é outra coisa. Não, mas a carga recai sobre classe média, sobre os mais pobres. Isso aqui é para preservar tubarão. Você que está aí, você está investindo em letra de crédito imobiliário? Ou letra de crédito agrário? Boa parte das pessoas que está me ouvindo nem sabe o que é isso. Que são títulos que você compra de investimento privado em determinados setores que são isentos, sob o pretexto de que esse dinheiro captado vai ser depois usado em investimento. Não está sendo. Comprovadamente não está sendo. Então é preciso explicitar isso. Dar nome às pessoas. Quem quer o quê e por quê. O Ciro vai dizer de onde tem de cortar? O Rueda vai dizer? O Rueda não corta nem viagem para a Grécia, né? Com os amigão.
incluindo o Ciro. O Tarcísio vai dizer? Qual é o modelo do Tarcísio? É esse do Milei? É uma pergunta. O que a gente tem aí? Reação do governo? Vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que ter. Tá bom. Vai rejeitar? Vai ter que fechar a conta. O que vai acontecer? Vai lá. Reinaldo, o deputado Carlos Aratini afirmou que caso o MP caia, o Ministério da Fazenda poderia editar decretos para elevar a tributação de forma a manter a previsão de receitas. Tem várias coisas que podem ser feitas por decreto, ele disse. Há definições de alíquotas de imposto que não precisam de lei, como IPI, IOF e outros. Tem portarias, tem uma série de coisas que podem ser adotadas. O Supremo reconheceu que o governo tem autonomia para aumentar ou diminuir a alíquota do IOF e não tem que consultar o Congresso. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Né? E tem que ir para cima das emendas. Nós já vamos ver. O Randolph reagiu, vai lá, falando sobre Tarcísio. Líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues reforçou que o ambiente da votação é de insegurança. Em entrevista ao Valor Econômico, o parlamentar voltou a falar em interferência do governador Tarcísio de Freitas. Ele declarou: o ambiente está turvo, inseguro, não é pelo mérito da MP, e sim porque tem um movimento em curso do qual estão juntos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Ciro Nogueira conspirando para derrubar a MP e não dar saldo de caixa para o governo Lula. Randolph falou da atuação de Tarcísio e classificou como lamentável. Disse: Tarcísio está agindo não como governador de São Paulo, está agindo como candidato. É lamentável. Ele poderia estar preocupado com as tarifas dos pedágios de São Paulo, com a segurança. Mas ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado em se viabilizar como candidato e tentar sabotar o governo do presidente Lula. Isso está evidente com a devida vênia. Eu ouvi isso logo cedo, pouco depois de acordar e tal. Falei, será? Porque também me pareceu até um pouco inverossímil. Olha, na terceira ligação, pimba. Sim. Está comandando. E tem o negócio de travar as emendas. Vamos lá. Randolph Rodrigues afirmou que se o Congresso não aprovar a medida provisória, até 10 bilhões de reais em emendas parlamentares serão contingenciados. Ele deu a declaração após reunião com Lula, ministros, outros líderes do governo no Congresso. O parlamentar lembrou que o governo é obrigado a seguir a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos, como força de lei, que cumprir um regime de metas no arcabouço fiscal que o próprio Congresso aprovou. Se tem arcabouço, temos que cumprir metas. Se temos uma queda de receita, por óbvio, temos que ampliar o contingenciamento. Agora, é muito grave o que está em curso. Tem de ter uma reação compatível com aquela que se tem diante de uma sabotagem. O Lindenberg Faria, líder do PT, está dizendo que eles podem dar o tiro no pé. Será como foi na PEC da blindagem no decreto do IOF? Eles não vão ter como explicar ao povo porque não querem aprovar a MP. E precisa deixar claro a não aprovação, o que implica. É preciso deixar claro de onde eles querem cortar o dinheiro e de quem eles querem cortar, né? E aí, Caiado, que é candidato, quer se apresentar como grande homem da extrema-direita, né? Fez uma convocação para votar contra. O que ele falou? Vai para as aspas dele. Atenção, deputados. Votar a favor da MP 1303 é votar para aumentar impostos e dar um presente de 30 bilhões de reais para o governo Lula torrar em 2026, com mais medidas populistas e irresponsáveis. O Brasil não precisa de mais impostos, precisa de respeito com quem produz. É uma fala, com a devida vênia, um pouco vergonhosa. Primeiro, assim, ela é útil, porque está deixando claro que a questão é eleitoral. Que outra medida populista o senhor está falando? É a do imposto de renda? O senhor era contra? O senhor era contra a isenção do imposto de renda até 5 mil? Por que a sua turma não votou contra, então?
com coragem. Eu escrevi um texto, Valio Bene, Arthur, e já falei, não pode, e falei aqui de manhã também, não vamos tratar como erro isso que a extrema-direita faz. Não é erro. É exposição de uma natureza. Erro, Arthur, erro, Valio Bene, é quando você tenta acertar. Sim. Isso é erro. E não dá certo, né? Você tenta fazer a coisa certa, não sai como você previu, você tem um erro. Agora, quando você faz aquilo que realmente pensa, aquilo que é da sua natureza, aquilo que é do seu gosto, aquilo que está conforme a sua trajetória, você não erra, você expõe uma natureza. Essa natureza precisa ser compreendida por quem vota. Ela precisa ser entendida por quem está do lado de lá. Eu acho que progressivamente os brasileiros estão entendendo o que eles estão fazendo. E percebem, opa, não é erro isso que está aí. São escolhas. Escolhas que estão resultando em tiro no pé. Mas eles apostam que sem recursos o governo vai ter dificuldades e então haverá uma reversão. O Lula está num processo e o governo num processo de recuperação, haverá uma reversão nessa recuperação. Se os progressistas se descuidarem da mobilização e das redes, eles vão avançar, porque eles estão ali, né? Como eu brinco sempre, como aqueles jacarés, aqueles crocodilos, Valio Bene, Arthur, a imagem que eu uso sempre, do rio Mara, Sim. no Quênia. Estão lá, assim, ó, à espreita. Falando, uma hora os gnus, vai ver se vocês acham a imagem. Uma hora os gnus passam aqui, Arthur. Eles vão ter que cruzar o rio Mara. Porque eles precisam das pastagens lá do outro lado. E nós vamos ficar aqui, ó, esperando. A hora que passa o gnu, a gente nhoque. É assim que eles estão. Não é política isso. Não é política. Isso não é, nem a direita morreu. Isso é coisa da extrema-direita enlouquecida. Eu escrevi um texto a respeito. Escrevi um texto a respeito e citei este grandíssimo livro aqui, ó. O Grande Debate. Porque tem que debater com livros. Do Yuval Levin. Que é um cara de direita, hein? Ele faz o grande confronto do fim do século XVIII, intelectual e tal, um dos grandes confrontos, foi, do ponto de vista teórico, entre o Edmund Burke, liberal, diria, de direita, são pressupostos do pensamento da direita, de uma direita democrática, de uma direita civilizada, né? E o Thomas Paine, de esquerda. E ele fala de um grande debate, porque são duas pessoas absolutamente respeitáveis, com pensamentos decentes, para tentar mudar o mundo, cada um a seu modo. O Burke dizendo da importância que tem a tradição e a renovação da tradição, atenta, claro, à mudança do mundo. E o Thomas Paine numa visão mais de mudança radical. Mas, sim, um grande debate, porque duas visões de mundo respeitáveis e opostas.
Hoje em dia, quando se faz grande debate, muitas vezes você tem um especialista de um lado e um pistoleiro de outro, né? Parece, já disse, esquete do Porta dos Fundos. Ah, tá aqui a cientista da USP que vai debater vacina e a dona Maricota, que diz que cuida de tudo isso com um chazinho, não é? Ela cuida de Covid, não é isso? Sim. Não era esse grande debate. Morreu a direita aos sabotadores. Isso que está aí é sabotagem no país. Retiraram da pauta. MP vai cair, não vai ter a votação hoje. Retirado da pauta. 251 pela retirada, 193 não. Isso. Parabéns aos sabotadores, vocês estão comemorando. Eu espero que aqueles que falam em defesa do país trilhem o bom caminho, que é conversar com os brasileiros, explicar o que aconteceu e atribuir a cada um a sua obra. Não é?